Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos terminar aí a correção, né, da nossa última atividade que foi proposta, né, para casa aí. E nós temos aí essa questão 17 da página 282, onde nós temos, né, para a gente calcular aí três termos ao quadrado, ok? Como nós vamos proceder, né, quando nós temos aí três termos elevados ao quadrado? Nós já falamos, né, pessoal? Nós já até escrevemos aí essa regra, né? Então nós vamos fazer, né, o quadrado do primeiro termo será 2x elevado ao quadrado mais o quadrado do segundo, que é 2y ao quadrado, mais o quadrado do terceiro, 2z ao quadrado. Feito isso, né, nós vamos agora somar mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então vai ficar 2x, duas vezes 2x vezes 2y. Depois mais duas vezes agora o primeiro vezes o terceiro. Então duas vezes o primeiro 2x vezes o terceiro 2z. E aí finalizamos com mais, puxar mais para cá, duas vezes agora o segundo vezes o terceiro. Então 2y vezes 2z. Ok, pessoal? Agora é só a gente resolver aí. Então vamos lá, ó. 2x elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Acompanha o mais. Qualquer coisa que eu elevar ao quadrado, né, dá positivo. Então, se eu já tenho mais aqui antes, né, vai permanecer. 2 ao quadrado é igual a 4, y ao quadrado, y ao quadrado. Aqui segue o mais, 2 ao quadrado dá 4, z ao quadrado, z ao quadrado. E aqui eu vou multiplicar, né? O jogo de sinal aqui vai dar positivo, porque todos são positivos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. X vezes y, então 8xy. Aqui no jogo de sinal dá tudo positivo também. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, 8, né? X vezes z, 8xz. E aqui, mais com mais dá mais, tudo mais, né? Então, o jogo de sinal dá mais. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. E y vezes z, yz. E aí ficamos assim, pessoal. Nós não temos, né, termos semelhantes, né, para juntar nesse grupo. E aí fica dessa forma. Aqui nós temos x menos y mais z elevado ao quadrado. Então vamos proceder da mesma forma. Com a diferença, né, de que, lembra que no quadrado da soma, né, e da diferença de dois termos, a gente não põe o sinal, né? Se fosse x menos y ao quadrado, na hora de fazer duas vezes o primeiro vezes o segundo, o menos não entra. Mas em três termos ao quadrado, a gente coloca o sinal. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais quadrado do segundo, menos y ao quadrado, mais o quadrado do terceiro, z ao quadrado. Nem precisava de parênteses aqui. Então, vamos lá. Mais duas vezes o primeiro x vezes o segundo y negativo. Tá aqui. Aí segue, ó. Mais duas vezes agora o primeiro x vezes o último z. Aí segue. Mais duas vezes agora o segundo menos y vezes o último z. Certinho? Aí agora nós vamos calcular. X ao quadrado não há o que fazer, né? É x ao quadrado mais, vou até acompanhar logo, qualquer coisa ao quadrado dá positivo. Se eu já tenho mais antes, já fica positivo.
y ao quadrado, y negativo, né? Elevado ao quadrado dá y positivo, então, se eu já tenho mais antes, já continua mais y ao quadrado. E mais z ao quadrado, z ao quadrado. Mais com mais dá mais e com menos dá menos. 2 vezes x, 2x, 2x vezes y, 2xy. Aqui tudo positivo no jogo de sinal dá mais, então 2 vezes x, 2x, 2x vezes z, 2xz. E aqui mais com menos é menos, com mais dá menos. 2 vezes y, 2y, 2y vezes z, 2yz. Ok, gente? E aí, na letra C, temos aí, ó, a mais 2b menos 3c elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Aí, agora eu já vou colocar, né, entre parênteses, porque eu quero o coeficiente e a parte literal ao quadrado. Então, segue mais quadrado do terceiro menos, ó, 3c ao quadrado. Aí segue mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes a vezes 2b, mais 2 vezes o primeiro e o terceiro. O primeiro a vezes o terceiro menos 3c. Aí segue mais 2 vezes agora o segundo 2b vezes o terceiro menos 3c. Aí agora é só efetuar os cálculos. A ao quadrado é a ao quadrado mais qualquer coisa elevada ao quadrado. Vai dar positivo, se eu já tenho um mais antes, continua. Positivo. Então, 2 vezes 2 é 4. B ao quadrado é B ao quadrado. Aqui mais, mesmo que aqui é menos 3c ao quadrado, ao elevar qualquer número negativo ao quadrado dá mais, então o sinal de fora já permanece. 3 menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, está aqui. 3 vezes 3, 9. C ao quadrado é C ao quadrado. Aqui no jogo de sinal são todos positivos, então dá mais. 2 vezes A, 2A. 2A vezes 2B dá 4AB. Aqui mais com mais dá mais e com menos dá menos. 2 vezes A vezes 3C vai dar 6AC. Aqui tudo é 2 positivos e um negativo, mais com menos, dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3 dá 12, e B vezes C, ficamos com BC. Ok, pessoal? Bom, então, ainda na página 282, nós temos a questão 22, onde trata de divisão, né, de polinômios. Então, nós temos esse polinômio, ó, esse trinômio, né, aqui dividido por 2x menos 7. Porém, pessoal, ele está desorganizado, né? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos organizá-lo conforme o grau, né? Na sua forma aí decrescente, sempre partindo do maior grau para o menor. Então, nós fazemos o quê? 2x ao quadrado, primeiro, né? Aí nós vamos para o grau 1, vem menos x. E aí nós vamos para o grau 0, menos 21. Então, 2, 1, 0. Dividido por 2x menos 7. Então, vamos efetuar a divisão aí. Mais com mais dá mais, não precisa, né? Colocar o mais no início. Você sabe que um número que não tem sinal, ele já é positivo. Então, 2 dividido por 2 dá 1. X ao quadrado dividido por x fica x. O 1 já está aqui oculto. Agora vamos fazer a volta. Mais com mais é mais, passa para cá menos. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. Mais com menos é menos, passa para cá mais. X vezes 7, 7x.
Aí vai cortar o 2x ao quadrado com esse 2x ao quadrado. Sinais diferentes subtrai, o sinal do 7 é o maior, então positivo. 7 tira 1, 6, portanto 6x. Como eu tenho, né, dois termos aqui, eu preciso descer mais um. Então vem menos 21. Mais com mais dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. X dividido por x é aquela história, né? Dá x elevado a zero que dá 1. Então esse 1 já está multiplicado aqui automaticamente por 3. Mais com mais dá mais, passa para cá menos. 3 vezes 2x é igual a 6x. Mais com menos, menos, passa para cá mais. 3 vezes 7 é igual a 21. Corta, corta. 0, né? Vai ser o nosso resto. E x mais 3 é o nosso quociente. Letra B, nós temos aí, né? Esse trinômio dividido por a mais b. Não há necessidade de organização aqui. Você pode dividir da forma que está, né? Então, nós vamos lá. Vamos pegar aqui o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado e vamos dividir por a mais b. A ao quadrado dividido por a, né? Mais com mais dá mais. Na divisão vai dar a. A gente pega o 2, diminui pelo 1 e fica 1. Então, mais com mais dá mais, passa para cá menos. A vezes a dá a ao quadrado. Mais com mais dá mais, passa para cá menos. A vezes b fica ab. Aqui vai cortar, né? Esses dois. Sinais diferentes subtrai. O sinal do 2ab é o maior. 2 menos 1 dá 1. Então, fica só ab positivo. Desce o mais b ao quadrado. Na divisão agora, mais com mais, né? Dá mais. AB dividido por A, corta o A, ou seja, né? Dá 1 e sobra B. Então, vou colocar como resultado aqui B. Ok? A volta, mais com mais dá mais. Passa para cá menos. B vezes A dá AB. Mais com mais dá mais. Passa para cá menos. B vezes B. B ao quadrado. Então, esses dois aqui vai cancelar e esses dois aqui também, zero de resto. E A mais B é o nosso quociente. Certinho, gente? Pessoal, e para finalizar, aí nós temos essa letra C, né? Onde nós temos aqui esses três termos, esse trinômio, né? Dividido por esse binômio. E o que que nós temos, pessoal? Que esse trinômio, né? Ele é semelhante ao que a gente fez na letra B. Então, vamos mostrar aqui para vocês verem a estrutura aqui, ó. Olha, a elevado ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Certo, pessoal? Então é a mesma estrutura. Porém, a divisão que a gente realizou aqui, né, ela foi uma divisão direta, né? Eu não precisei mudar termo nenhum. Você conseguiu fazer a divisão aí tranquilamente. Então, só que lá não está na mesma estrutura em relação à organização. Porque a gente sabe, né, que isso aqui dividido por isso é como se eu tivesse, se eu quisesse fazer o inverso, né? Seria a mais b vezes alguma coisa para encontrar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, o que acontece? Isso aqui, né, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente percebe aqui que está, né, desorganizado por isso. Aqui nós temos o quadrado como se fosse, né, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, no meio não tem elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que organizar aqui para dividir dessa forma: 2x ao quadrado menos xy menos 3y ao quadrado, dividido por 2x menos 3y, para que a divisão dê tudo ok, tá? Para que a divisão siga aí tranquila. Então, 2 dividido por 2 dá 1, não precisa pôr 1. X ao quadrado dividido por x dá x.
mais com mais dá mais, passa para cá. Menos x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Mais com menos dá menos, passa para cá mais. X vezes 3y, 3xy. Nós vamos cortar. Sinais diferentes, você vai subtrair e conservar o sinal do 3, que é o maior. Não precisa colocar o mais. 3 tira 1 dá 2. Então fica 2xy. Tenho dois termos aqui, então tenho que descer mais um. Então, menos 3y ao quadrado. Mais com mais dá mais. 2xy dividido por 2x, corta o x e sobra o y. Ou seja, né, a gente sabe que o x fica elevado a zero e aí dá 1. Então, a gente chama de corte, né? Então, corta o x. Então, fica 1, já tinha dado aqui da divisão, então y, né? Porque sobrou da divisão. Então, aqui, y. Então, mais com mais dá mais, passa para cá menos. Y vezes 2x dá 2xy. Mais com menos dá menos, passa para cá mais. Y vezes 3y, 3y ao quadrado. Corta todos, né? Então, zero é o resto. E esse aqui é o nosso quociente.